Graça e paz, meus amados irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui iniciando hoje a 8ª das 250 lives aí dessa nossa jornada bíblica IBPP 2024. Hoje, lendo, e apreciando aqui um capítulo preciosíssimo, um capítulo chave da história bíblica. Gênesis capítulo 12. Deus começa a reconstrução. Como a gente já viu até aqui, tudo foi criado perfeito por Deus, se degenerou por causa da entrada do pecado no mundo. A sociedade da época, quase 2000 anos depois da criação, se corrompeu de tal modo que apenas um servo de Deus permaneceu fiel, Noé. Através deste homem, Deus então trouxe um juízo ao mundo, e este juízo, através do dilúvio, ocasionou que o mundo pudesse começar de novo. Começou de novo, a gente viu na leitura de ontem, mas o pecado voltou a se manifestar. Cerca de 300 anos depois do dilúvio acontecido, Deus então começa a reconstrução através da vida de um homem que passou para a história com o nome de amigo de Deus, pai da fé, ele é um dos heróis da fé, Abraão. É sobre ele que a gente vai ler hoje, tanto na nossa leitura bíblica, Gênesis 12, como também na nossa reflexão, texto aqui dos jornalistas Philip Yancey e Tim Stafford, da Bíblia de Estudo Facilitado. Vamos então, quero saudar os irmãos que já chegaram, irmã Simone Nascimento, Deus abençoe, irmão David, seu filho, que bênção tê-los aqui participando conosco. Um abraço aí também para o irmão Carlos, um abraço também para o Renato, um beijinho especial no Gustavo, essa família linda aí, que Deus abençoe a vida dos irmãos, nossos alunos ali também da classe Bereanas, estreamos hoje, meus irmãos, a nossa nova classe. Diz então aqui, Gênesis capítulo 12, o chamado de Abrão, esse ainda é o seu nome, no começo. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló, meus irmãos, era sobrinho de Abrão. Seu pai, Harã, tinha morrido, irmão de Abrão. Então, Abrão meio que assumiu Ló. Ló já era adulto, já tinha também seus negócios, já tinha seus rebanhos, de animais. Era herdeiro do que o seu pai tinha deixado. Então, Abrão o levou consigo. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Querida irmã Fabiana Campista, Deus a abençoe. Seja bem-vinda também para a nossa live. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra.
Quero mandar também aí um abraço especial, né, para suas filhas, a Nicole, a Isabela. Hoje a Isa falou que sempre assiste também nossas lives aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá, meninas? Deus abençoe. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Querida irmã Gráucia, seja bem-vinda também, tá? A nossa live, Deus abençoe. Irmãos, é interessante observar, né, que Moisés, o autor do livro de Gênesis, já chama pelo nome Betel, pelo nome Ai, né, essas cidades, mas lá em Gênesis 28 é que a gente vai descobrir que quem dá esse nome Betel para a cidade é o neto de Abrão, Jacó, muito tempo depois, né? Cerca de 200 anos depois, tá? Dessa história aqui. Nessa época Betel se chamava Luz, mas Moisés já resolve usar aqui o nome atualizado, né? Na sua época. Construiu Abrão ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Os irmãos estão vendo que Abraão vivia de construir altares, né? Todo lugar que ele ia, ele construiu um altar para louvar a Deus, para dedicar a Deus. Era como que marcar o local, né? Tomando posse desse local, porque Deus estava prometendo a ele e a sua descendência, e ele marcava esses locais com altares de culto a Deus, né? É um adorador, né? Fiel e perseverante, Abrão. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb, ao sul. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Meus irmãos, aqui cabe uma observação importante. Em momento nenhum o texto aqui está dizendo que Deus ordenou Abrão para descer ao Egito, ou sequer permitiu, né? Então aqui há uma iniciativa de Abrão, e infelizmente ele vai se arrepender de ter tido essa iniciativa sem a permissão de Deus, né? Querido irmão Carlos Henrique, Deus abençoe, irmã Ângela, tá? O Luiz Henrique, o Antônio Carlos, Deus abençoe essa família querida, tá? Amém. Quando estava chegando ao Egito, versículo 11, disse Abrão a Sarai, ou Sarai, sua esposa, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Há um pequeno comentário aqui, né, de Yancey Stafford, né, sobre este versículo 13, tá? Quero compartilhar com os irmãos. A meia-verdade de Abraão. A mentira é uma tentativa de enganar, conforme diz uma definição. E de acordo com esse padrão, Abraão estava mentindo ao afirmar que Sarai era sua irmã. No entanto, ele contou uma meia-verdade, pois Sarai era sua meia-irmã. Como a gente vai descobrir lá no capítulo 20, versículo 12. Ela era irmã de Abraão por parte de pai, mas ele acabou se casando com ela, né, com a sua meia-irmã. A lei ainda não existia, né, irmãos? Na lei de Moisés, que veio bem mais tarde, esse tipo de relação foi proibida, né? Abraão utilizou a mesma artimanha anos depois e foi pego novamente. Capítulo 20, né? Nas duas ocasiões ele temia pela vida. Situação em que meias verdades são especialmente atraentes, né? Quando a vida está em perigo, a gente acaba ficando atraído a mentir ou contar meias verdades, né? É algo para a gente parar para pensar, né, irmãos? Irmã Alda, Deus a abençoe, seja bem-vinda também à nossa live. Amém? Direto ali de Gruçaí, né?
Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Abrão estava prevendo que isso fosse acontecer e de fato aconteceu. Ele já sabia que era a cultura deles fazer desse jeito, né? Querida irmã Joilma Machado, seja bem-vinda também a estar com a gente na nossa live. Deus abençoe. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus intervém, irmãos. Deus tem os planos dele. Deus não tem nada a ver com as nossas falhas, com nossos erros, tá, irmãos? Mas ele tem um plano e quando ele tem esse plano, ele intervém. Deus não interveio aqui por causa de Abrão, por causa de Sarai, mas por causa do plano dele, tá? É bom que fique claro isso, a gente vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. Deus continua fazendo isso até hoje, tá, irmãos? Continua fazendo isso até hoje. Querido irmão Moisés, Deus abençoe, irmã Prícila, tá? Sejam bem-vindos aqui à nossa live, tá, irmãos? Deus os abençoe. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Não significa que o faraó teria deitado com ela, tá, irmãos? Apenas a tomou para o seu harém, mas a qualquer momento poderia acontecer, tá? A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com a sua mulher e com tudo o que possuía, inclusive o que o faraó já tinha dado a ele. O faraó fica tão temeroso quando vê o agir de Deus, né? É a primeira vez que o Egito experimenta pragas vindas de Deus. Eles não sabem de nada, eles ainda vão passar por muito mais coisa, né, irmão? Como a gente conhece bem a história. O faraó fica tão temeroso que ele trata logo, né, de despedir Abrão, né, daquele lugar. Bom, vamos à nossa reflexão então de hoje. Hoje a gente vai avaliar aqui o perfil deste herói da fé, desse nosso pai da fé, Abrão, né, ou Abraão. E enquanto a gente conhece o seu perfil, a gente também vai tirar uma lição para a nossa vida. Texto compartilhado aqui por Philip Yancey e Tim Stafford na Bíblia de Estudo Facilitado. Abraão, Deus começa a reconstrução. Capítulo 12, versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Depois de cobrir séculos de história bíblica, a narrativa de Gênesis se altera drasticamente no capítulo 12. Deixando para trás o panorama da história do mundo, agora Gênesis focaliza um único indivíduo. Não é um rei poderoso, nem um rico proprietário de terras, mas um nômade sem filhos chamado Abrão. Ao chamado de Deus, Abraão se desenraiza da civilização e começa a peregrinar pelo deserto. Ele morava em Ur dos Caldeus, irmãos, uma cidade super avançada para a época. Depois veio então morar em Harã, né? E dali peregrinar pelo deserto. Como qualquer colono pioneiro, Abraão precisa ser durão para sobreviver. Ele transporta seus rebanhos de uma região para outra, enfrenta animais selvagens, negocia com moradores hostis, procura fontes de alimento e água. Todavia, nada disso o tornaria único. Vários nômades, durões, peregrinavam pelo Oriente Médio. E fazem isso até hoje, né, irmãos? Digo de passagem. O que tornou esse andarilho em particular tão importante?
a nova maneira de Deus trabalhar. Abraão era importante, em primeiro lugar, porque Deus o escolheu. Pouco depois da destruição causada pelo grande dilúvio, eu disse para os irmãos que foi cerca de 300 anos, né? Deus escolheu Abraão como o alicerce para uma nova humanidade. Querido irmão Dejair, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tá? Em diversas e marcantes ocasiões, Deus conversou diretamente com ele, com Abraão, prometendo engrandecer sua família na terra pela qual ele vagava. Não era fácil crer naquelas promessas. A esposa de Abraão era estéril. Ele estava ficando velho demais para ter filhos e não possuía terras, nem a perspectiva de obtê-las. Ainda assim, Deus pediu a Abraão que confiasse nele. A segunda razão de Abraão ser importante decorre da primeira. Quando Deus falou, Abraão ouviu, atendeu, obedeceu. Ele estava longe da perfeição. Às vezes ele se desviava do caminho em que Deus o colocava, mentindo e tentando fazer as promessas se realizarem a seu próprio modo. Nos momentos decisivos da vida, porém, ele ouviu a Deus e obedeceu. Estava disposto a sacrificar qualquer coisa por Deus, inclusive o seu único filho. Anos mais tarde, a gente vai passar por essa história ainda essa semana, não é? Deus pôs sua marca em Abraão, a marca da circuncisão, praticada até hoje pelo povo judeu por causa disso. Para sempre, seus descendentes ficariam conhecidos como o povo de Deus. Querido irmão Sérgio, Deus o abençoe, irmão Sérgio de Lisboa, participando com a gente aqui da nossa live, tá? Seja bem-vindo, meu irmão. Verdade sem censura. A vida de Abraão é uma história fascinante, que faz jus à vida repleta de bons e maus momentos. Ele não era teólogo. Uma compreensão mais abrangente de Deus teria de esperar por Moisés, cerca aí de 500 anos depois. Mas a fé abraâmica é a raiz do judaísmo e, portanto, do cristianismo também, nossa religião. Em seus encontros com Deus, obtemos a verdade crua, sem censura. Não a religião inventada por algum filósofo, mas a religião como ela realmente se dá quando Deus encontra alguém. Não é de admirar que o Novo Testamento, tá, irmãos, cite Abraão mais de 80 vezes. E Paulo afirme que os cristãos são os verdadeiros descendentes de Abraão. Está lá em Gálatas 3, de 6 a 9. Com a vida de Abraão, os planos de longo alcance de Deus começam a se desenrolar. 2000 anos depois, Jesus, o descendente de Abraão, veio para cumprir as promessas feitas ao seu antepassado, como nós já vimos aqui, né, irmãos? Essas promessas estão sendo feitas desde Gênesis 3, assim que o primeiro casal caiu no pecado. Bom, questão para a gente pensar, questão de vida para nós aqui, proposta por Stafford e Jensen. Deus pediu a Abraão que deixasse casa e família e rumasse para uma terra distante, estrangeira. Se você estivesse no lugar dele, como teria reagido? Deus já solicitou algo difícil ou arriscado para você? Algo para você parar, para pensar, para nós aqui pararmos para pensar. Quando Deus pede algo arriscado, algo difícil, qual a nossa reação? Bom, Abraão está aí para nos dar a dica que, por mais difícil que seja, a melhor opção é sempre obedecer. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Antes de orar para terminarmos a nossa live de hoje, quero anunciar para os irmãos que a gente vai continuar lendo a história de Abraão. A nossa leitura de amanhã, tá? É Gênesis 15, ainda sobre Abraão.
depois Gênesis 19, Gênesis 22, né? Vamos continuar aí, apreciando as lições da vida do nosso pai da fé, né? Abraão. Antes de orar, quero anunciar para os irmãos que, pedir inclusive que orem, porque a nossa live aqui vai ser pelo Facebook, tá? Talvez só até amanhã. Depois a gente vai migrar para o YouTube. E aí não será mais live, serão vídeos gravados e todos os dias vão ser postados lá no canal de YouTube da igreja, tá? Da Igreja Batista Parque Prazeres. Isso vai facilitar para os irmãos, porque, e até para mim também, porque aí a gente não vai precisar fazer mais as lives tão tarde assim da noite, né? Os irmãos vão poder assistir a qualquer hora do dia que quiserem. Vamos fazer também vídeos até um pouco mais objetivos, né? Um pouco mais curtos, tá bom? Então, bem provável, né? Deus abençoando de acordo com os planos, né? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas é Deus que dá a última palavra, não é isso? Então, plano nosso é esse. Peço que os irmãos orem pela minha vida, a vida do Juninho, tá? Do Fabrício, né? Do João Gabriel, vão estar me ajudando aí nessas edições aí desses vídeos, tá? Então, bem provável que amanhã seja a última live aqui pelo Facebook. A partir de terça, provavelmente, tá, meus irmãos? Assim esperamos, né? Vai ser aí pelo YouTube, né? Boa, né, Dejaí? A gente tinha até já conversado sobre isso, né? Verdade. A irmã Valquíria também gostou aí dessa novidade, né, minha irmã? Então, acho que vai ser legal, né? A gente poder fazer dessa maneira. Talvez até a gente tenha até um alcance maior ainda, né? Quem sabe, né? A gente quer que o mundo inteiro, né, possa ouvir a palavra do Evangelho, né, irmãos? Esse é o nosso objetivo. Quem sabe assim a gente alcança até mais pessoas. Amém? Vamos orar? Tá? Estejam orando por esse propósito, tá, irmãos? Para Deus abençoar, que a gente consiga mesmo fazer as gravações todas que a gente precisa, para a gente poder já começar na terça-feira. Tá bom? Oremos então, meus irmãos. Meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por o Senhor conduzir a nossa vida. E é tão emocionante para nós, meu Deus, a gente ler Tua palavra e saber que nós aqui neste pequeno país, comparado, né, com o mundo inteiro, morando aqui nesse estado do Rio de Janeiro, nessa cidade aqui do interior, mas porque temos a fé em Ti, somos, ó Deus, filhos de Abraão. Somos parte dessa história que começou quando um dia o Senhor chamou aquele homem lá naquela terra estrangeira e ele simplesmente ouviu Tua voz e obedeceu. Mesmo morando no meio de uma cultura totalmente idólatra, cheia de outros deuses, cheia de práticas esquisitas das suas religiões, mas ele ouviu o Senhor falar com ele e simplesmente obedeceu. Oh Pai, que assim seja na nossa vida também. Mesmo quando o Senhor nos pedir coisas difíceis, até arriscadas, mas que a gente tenha a mesma fé. Ajuda-nos, meu Deus, a ter essa mesma fé do nosso pai, Abraão, e Te obedecer, mesmo que a gente não consiga entender por enquanto, mesmo que a gente ainda demore para perceber o agir do Senhor, mas que a gente simplesmente obedeça por confiarmos que o Senhor está na frente. Isso é o que basta. Isso é o que basta. Ó Deus, firma-nos cada vez mais na Tua palavra. Os sinais da Tua vinda estão cada vez mais claros. Pedimos que o Senhor esteja dando-nos sabedoria, perseverança, firmeza, constância, para permanecermos firmes no Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer. E quando a última trombeta soar, que estejamos entre aqueles que vão subir, ó Deus, para estar com o Senhor para sempre. Prepara-nos para isso, meu Deus.
Prepara-nos para o encontro contigo. Dá-nos uma noite de paz em tua presença. Vela pelo nosso sono, meu Senhor, e renova nossas forças para a gente começar a luta de mais uma semana. Mais uma semana que seja de vitórias, ó Deus, porque vitorioso é todo aquele que anda contigo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a todos meus irmãos, tá? Mana Cleide também chegando aí, Deus abençoe, né? E amanhã, se Deus quiser, tá? Por volta aí das 10h30, assim que eu voltar lá da FABERJ, a gente vai fazer aí a nossa live. Como eu disse, talvez já vai ser a última pelo Face. A partir de terça, se Deus quiser, a gente vai fazer já pelo YouTube, tá bom? Esperamos que assim a gente consiga. Irmã Luana, Deus abençoe, tá? Deus abençoe todos os irmãos aí. Amém? Até amanhã, querendo assim o Senhor.